Boa noite, a graça e a paz do Senhor Jesus, amém. Os nossos irmãos que estão em Cristo Jesus e para você que está aí do outro lado dessa live, uma boa noite. Eu quero estar aqui trazendo uma mensagem da parte do Senhor ao seu coração. Antes eu peço para você, divulgue essa live, divulgue esse vídeo, essa mensagem para outras pessoas que precisam da palavra de Deus. Eu quero ler aqui Gênesis capítulo 37. Gênesis capítulo 37. Gênesis significa o princípio, o começo de tudo, o começo do ser humano, o começo da criatura. Quando lemos Gênesis, quando olhamos para Gênesis, o livro de Gênesis, que é o Pentateuco, o primeiro Pentateuco da palavra de Deus, nós vamos analisar que pelo Gênesis o homem foi criado, o homem foi formado à imagem e à semelhança de Deus. O homem foi formado à semelhança e à imagem de Deus, e Deus o formou do pó da terra. Os homens podem vir até com outra teoria, mas nós cremos na palavra de Deus, na mensagem do Senhor, que fomos criados do pó e da terra, e quem nos criou e fez imagem e semelhança de Deus foi o Senhor, foi Ele que fez. A Bíblia diz em Gênesis que a terra era sem forma e vazia. A terra, havia trevas sobre a terra, mas quando o próprio Deus veio, disse: haja luz entre as trevas. Então, o Senhor separou a luz das trevas, houve uma separação. E aonde havia trevas, o próprio Deus trouxe a luz. Então, já quero começar dizendo para você que está do outro lado, que não crê que Jesus Cristo é o nosso único, suficiente Salvador. Eu quero dizer para você que está do outro lado, para você que não crê que Jesus morreu por nós, eu quero dizer que aqui em Gênesis, o próprio Deus já trouxe Jesus, quando o mundo estava em trevas, e ele disse que haja luz. E que as outras pessoas que precisam de uma palavra. Eu quero dizer para você, o mundo, há uma expectativa tão grande, há uma expectativa que o mundo está aguardando. O mundo aguarda um governador, o mundo aguarda alguém que possa mudar a situação do país ou do mundo, ou até mesmo da natureza, do clima, mas nós, pela palavra de Deus, nós cremos, estamos aguardando a volta de Jesus. Estamos aguardando Jesus vir as nuvens e buscar a sua igreja. Mas só irão subir aqueles que são salvos em Cristo Jesus. Mas como assim só aqueles que entregarem a vida para Jesus? Só aqueles que o aceitarem como único e suficiente Salvador. Aqueles que confessarem Jesus, eles sim herdarão o reino dos céus. Eles sim herdarão a glória, a presença de Deus. Eles serão tomados pela presença de Deus. Por isso que são chamados de eleitos do Senhor, filhos do Senhor. Então nós começamos aqui no livro de Gênesis, entendemos que nós somos criaturas de Deus, formados por Deus, do pó e da terra, somos criatura, fomos gerados como criatura, não somos filho, nós somos gerados por criatura, e o próprio Deus entregando o seu filho ali, em João 3,16, vem trazer para nós a salvação, o direito de sair de criatura para sermos filhos de Deus, sermos filhos do Altíssimo. Por isso que Jesus, quando ele morreu por nós, ele foi até os céus e disse: eis que vou preparar moradas. E Jesus está preparando moradas para mim e para você. Amém? Vamos entrar aqui agora na palavra de Deus. Vamos entrar aqui no livro de Gênesis. Gênesis capítulo 37. Gênesis, o Pentateuco. Vamos entrar aqui na palavra de Gênesis. Gênesis 37, a partir do versículo 5. Você que está entrando aí, uma boa noite. Fica à vontade. Deus tem uma palavra ao seu coração. Deus tem uma palavra para você. Eu creio que Deus irá falar ao seu coração. E depois da mensagem nós vamos orar. Vamos orar pela sua família, pela sua vida, orar pelo seu ministério. Amém? Mas vamos para a palavra de Deus, porque o mais importante nesses últimos dias é nós escutarmos ao Senhor. Escutarmos o que queremos ouvir, mas o que precisamos ouvir. Amém? Gênesis capítulo 37. Diz assim, 37, versículo 5. Teve José um sonho e relatou aos seus irmãos. Por isso odiaram ainda
mais. Vou ler de novo o verso. Teve José um sonho e relatou aos seus irmãos, por isso o odiaram ainda mais. O texto no qual nós lemos aqui, filho, o mais novo, chamado José, história de Jacó, tendo José 16 anos, apacentava as ovelhas, o rebanho, com os seus irmãos. O texto no qual nós lemos aqui, que um belo dia teve um sonho, e diz José aqui no sonho, eu vou ler aqui para você o versículo 7. O sonho que José teve. Atávamos peixes no campo, eis que os peixes se levantaram e ficou em pé. E os vossos peixes rodeavam e se inclinavam perante o meu. O sonho que José teve aqui, ele contou aos seus irmãos e ao seu pai. E o sonho que José teve feriu o coração dos seus irmãos, entristeceu o coração dos seus irmãos, porque o próprio pai já se agradava mais de José. A Bíblia diz que ele fez uma túnica com 12 cores, que significa as 12 tribos de Israel. Então o próprio pai aqui faz uma túnica para o seu filho, porque Jacó deixa de ser Jacó e através, quando ele luta com o anjo, o nome dele se transforma para Israel de Deus. Então o pai de José faz uma túnica para ele, com 12 cores. Então os filhos mais velhos, ele sente ciúmes do seu próprio irmão, porque o seu irmão é mais novo e é mais querido pelo seu pai. E ali há uma inveja, há uma tristeza. Por quê? Porque parece que o seu pai está deixando os 11 irmãos de lado e iriam se curvar perante José. Os feixes iriam se curvar, dizendo que toda a família, Deus mostrou num sonho para ele que iria se curvar diante a José, diante ao filho mais novo. Então o qual disse aqui, José conta esse sonho. E porque coloquei na live aqui, José é um sonhador. Muitas vezes as pessoas, elas nos crucificam pelos sonhos que nós temos, e muitas vezes não é as pessoas de fora, e sim de dentro. Eu não sei a prova que você está passando, eu não sei a luta que você está enfrentando, eu não sei o sonho que Deus te deu, eu não sei o sonho que Deus estabeleceu sobre a sua vida, e talvez você contou para alguém, contou para os seus irmãos, e isso trouxe tristeza, angústia, inveja. Eu quero dizer uma coisa para você essa noite: nada tira de você aquilo que Deus te entregou. Aquilo que Deus te entregou é seu, homem nenhum pode tirar, irmão nenhum pode tirar, porque a bênção é sua. Deus te entregou, o sonho que Deus te deu foi para você. Então José conta o sonho aqui para os seus irmãos. Então depois daquele sonho que José contou, os seus irmãos ficaram mais irados com ele ainda. E diz a palavra de Deus então que o próprio pai de José diz para ele ir para o campo, ir atrás dos seus irmãos, para saber como eles estão. E os seus irmãos estão no rebanho, discutindo sobre o sonho de José, discutindo sobre o sonho que ele contou naquela manhã, dizendo: como é que pode o nosso irmão mais novo contar esse sonho? Como é que pode? Nós não podemos se dobrar, não vamos se dobrar nunca a ele, quanto mais o nosso pai. Então vai dizer aqui que o pai pede para José ir até os seus irmãos, até o rebanho aonde os seus irmãos estão apacentando, em outra cidade, em outro lugar. Diz a Bíblia que eles vão até Siquém. Então vem José e vai até os seus irmãos. Vem o sonhador, lá vem aquele sonhador. E a Bíblia vai dizer que então os seus irmãos dão uma fúria sobre eles. Então eles deixam aquela fúria florescer dentro deles. E a intenção deles é matar José. E muitas vezes é assim quando contamos um sonho que Deus nos dá. Quando contamos um sonho que Deus nos entrega, seja na madrugada, na noite, seja no monte, seja Deus usando o irmão ou a irmã para entregar algo de Deus para as nossas vidas, um sonho para as nossas vidas. Muitas vezes as pessoas querem nos matar, e muitas vezes é os nossos irmãos, aquelas pessoas que estão perto de nós.
Olha só, quando Deus levanta a minha e a sua vida com o propósito de ser um pregador, um levita nas mãos do Senhor, um projeto que Deus tem grande, uma obra social. Geralmente quem quer matar os nossos sonhos são aqueles que estão perto, não os que estão longe. Então os irmãos de José ali, eles estão arquitetando matar José, mas a Bíblia diz que Deus é fiel para cumprir os propósitos e o plano que Deus tem na vida de José, e mesmo assim é na minha e na sua vida. Ninguém pode nos matar até que Deus cumpra o propósito que Ele tem. Ninguém pode matar o ungido do Senhor com palavras. E às vezes você está do outro lado aí, e às vezes uma palavra te feriu, uma palavra foi o encontro do teu coração que matou a tua fé, matou a tua esperança em Cristo Jesus. E Deus manda eu te dizer essa noite: te levanta, porque Deus tem algo contigo. Te levanta, porque Deus ainda tem uma promessa com você. As fichas que Ele apostou em você está de pé. E você não pode olhar para o homem. Você não pode olhar para o homem, porque não foi o homem que te prometeu a salvação, não foi o homem que te prometeu a vida eterna, não foi o homem que te prometeu o ministério, não foi o homem que te prometeu chamada. Quando você estava lá caído na sarjeta, quando você estava lá no vício, quando você estava lá destruído, de cabeça baixa, angustiado na depressão, não foi o homem que te tirou de lá. Quem te tirou de lá foi Jesus Cristo. Então vai dizer aqui que José conta esse sonho e seus irmãos ficam apavorados, irritados. Eles querem matar José porque José é mais novo. José está começando agora. Então os seus irmãos querem matar ele para que o sonho não aconteça. Eu quero dizer para você essa noite: o sonho vai acontecer. O que Deus prometeu na sua vida vai acontecer. O que Deus prometeu no seu ministério vai acontecer. O que Deus prometeu no meio da sua família vai acontecer. No seu casamento vai acontecer, porque é sonho de Deus. Aqui não é o sonho de José. José não sonhou por sonhar, foi o próprio Deus que deu um sonho para ele. E quando se fala de sonho de Deus, quer dizer projeto de Deus. Quando nós sonhamos, a Bíblia diz assim, que os pensamentos do Senhor são mais altos do que os nossos. Então diz aqui a palavra de Deus. Nós vamos estar orando por você no final, irmão. Você que vai ser pai, Deus abençoe. Então está dizendo aqui, a mensagem está dizendo aqui que José, então, ele sonha. Mas o sonho aqui não é mais de José, o sonho é de Deus. E os sonhos de Deus, os projetos de Deus são assim, geram nas pessoas inveja, geram nas pessoas ira. Você pode perceber que quando você não conta nada para ninguém, quando você não menciona nada para ninguém, está tudo bem, está tudo calmo. Mas é só você contar um plano, um projeto que Deus te deu, alguém se levanta. Alguém se levanta contra a tua vida, contra a tua família. Por quê? Porque é plano de Deus e projeto de Deus. Quer ver quando é plano e projeto de Deus? É quando você conta algo que Deus te revelou na madrugada, na oração, no clamor, no deserto que você está passando. Às vezes você está passando por um deserto e Deus te revelou algo. Deus te revelou algo tão profundo que as pessoas que estão escutando você falar, elas sentem que é de Deus. Então essas pessoas não estão preparadas para escutar os sonhos e os projetos que Deus tem na sua vida. E muitas vezes você está como José. José era o mais novo. Às vezes você está como um jovem que é como um novo convertido, um neófito na fé. Uma pessoa que entregou a vida para Jesus e não se batizou ainda. E Deus já está falando para você os projetos e os planos que Ele tem com você. E aí é só você contar, e as pessoas que são mais velhas na fé, as pessoas que estão há 30, 40 anos vão querer sufocar os seus sonhos, mas eu profetizo em nome de Jesus, não irão sufocar, porque Deus te chamou para uma grande obra e Ele vai cumprir na sua vida. Então nota aqui que José é o mais novo. Então os irmãos mais velhos estão querendo sufocar os sonhos dele, querendo matar os seus projetos, os sonhos e o plano que Deus tem na vida dele. E muitas vezes é assim, você que entregou a vida para Jesus, você que vai se batizar ainda ou já se batizou,
está com um ano, um mês de novo convertido, você nem com aquela chama, com aquela vontade, com aqueles projetos que Deus tem com você, mas infelizmente você contou para as pessoas erradas. Pessoas que talvez você achou que ia te ajudar, ia te auxiliar, ia te aconselhar e acabaram matando a sua fé. Conte os seus planos, os seus projetos, primeiro para Deus, aquele que te revelou o sonho, e segundo para as pessoas que são espirituais. Quer ver quando as pessoas não são espirituais? É quando você conta um sonho ou um projeto e imediatamente ela já tem o discernimento. Sabe o que a Bíblia diz? Que toda vez que o rei sonhava e chegava diante de Daniel, a Bíblia diz que em momento algum Daniel, sendo profeta de Deus, escolhido de Deus, ungido de Deus, um homem que o próprio anjo veio visitar ele, disse assim, desde o primeiro dia Deus escutou a sua oração. Ele nunca, quando o rei veio entregar um sonho para ele, os reis se passaram e vieram entregar um sonho para ele. Daniel nunca diz assim diz o Senhor, Deus me revelou agora, não. Daniel dizia, eu vou orar ao Deus dos céus e ele vai me revelar o sonho que você teve. E toda vez que Daniel ia orar e clamou ao Senhor, ele voltava e tinha revelação do sonho. Você quer ver quando a pessoa ela não tem revelação nenhuma e ela está na carne? É automaticamente quando você conta um sonho para ela, uma revelação para ela fala assim, Deus me mostrou o que é. Deus já me falou. Corre, meu irmão. Corre, minha irmã. Por quê? Porque essas pessoas estão agindo no impulso delas, na vontade delas. Não é automaticamente assim que Deus fala. Olha a Bíblia. Quantos profetas de Deus pagaram preço para Deus revelar algo para eles? Quantos profetas de Deus pagaram oração? Olha, Daniel orou 21 dias pelo propósito com o Senhor. E as pessoas, às vezes você fala com as pessoas, eu tive um sonho, uma revelação, rapidinho o profeta já revela e já fala o que é. Tome cuidado. A maior profecia se chama Palavra de Deus, porque é a profecia revelada que nos revelou aqui. Essa é a maior profecia, é a palavra do Senhor. Quando Deus quiser falar com você, para o dia de amanhã, para o dia de ontem, daqui 1 hora, 2 horas, Deus toma alguém e fala com você no oculto e no profundo, e não precisa você procurar profeta, o próprio Deus te envia profeta para falar com você. Seja no ônibus, no trem, na faculdade, no trabalho, Deus toma alguém e fala com você, porque a Bíblia diz que Deus não faz nada sem avisar os seus servos e os seus profetas primeiro. Se está falando dos servos, é a minha e a sua vida, sou eu e é você. Se está falando dos profetas, está dizendo que Deus vai usar os profetas para nos revelar o que Ele tem para nós. Então nós temos que entender aqui que José está nessa condição. E ele conta aos seus irmãos o sonho. E automaticamente os seus irmãos ficam irados com ele. E quando ele chega, ali onde seus irmãos estão apacentando o rebanho, dando água aos camelos, dando água ao rebanho do Senhor, estão ali, a Bíblia diz assim, que então eles olham para José, e olham e pensam em matar José. Muitos conhecem a história, eu não quero ir até o final, eu quero ficar até aqui. Eu não quero ir até o final dessa história, mas hoje eu vim falar de sonhos. Hoje eu vim falar das pessoas que matam os seus sonhos, que querem afundar os seus sonhos, aqueles que querem afundar ali os seus poços, aqueles que estão cavando poços como os poços de Jacó. Pessoas que querem afundar, acabar com os seus sonhos. Eu quero profetizar na sua vida hoje. Ninguém vai parar o projeto e o plano que Deus tem na sua vida. Ninguém vai parar os sonhos que Deus tem na sua vida. Ninguém vai parar o plano, o processo que Deus está trabalhando na sua vida. Ninguém vai parar. Os seus sonhos ninguém para. Mas os irmãos de José tentaram matar ele, tentaram matar. Depois você lê o texto, mas não conseguiram. Tentaram matar o José, mas o venderam, a Bíblia diz. E ao vender, eles colocaram José no trono como governador. Tudo está no controle de Deus. Nada foge do controle de Deus. Talvez você está passando prova e luta, porque Deus te dá um sonho. Eu quero te dar uma notícia. Tudo que você está passando está no controle de Deus.
Tudo que você está passando está no projeto de Deus. Ainda é projeto de Deus, ainda é plano de Deus. Não esquenta a cabeça, não esquenta o coração. Não fica triste, que a sua alma não venha ficar triste essa noite. Não venha ficar angustiado. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem ao amanhecer. E quando diz alegria vem ao amanhecer, porque a notícia boa virá. O evangelho significa as boas novas, e ela virá. Então eu quero deixar essa mensagem para você. Não deixe as pessoas matar os seus sonhos, os seus projetos. Porque quem morreu na cruz do Calvário por você se chama Jesus Cristo. E ele nunca vai querer ver um filho dele triste. Deus nunca vai querer ver um filho desamparado, na depressão. Deus não mata projeto. Quem mata projeto são os homens, com a sua ganância e com a sua ira. Fique com essa mensagem, fique com essa palavra no seu coração. Talvez você é o José que está aí do outro lado. O que estão fazendo com você é projeto para que Deus te leve aonde Ele quer. Porque para nós sermos aprovados, nós temos que passar pela prova para que Ele venha nos aprovar. José passou pela prova e foi aprovado por Deus. E foi governador do Egito. E como diz o texto igual eu li aqui, toda a sua família, o seu pai e seus irmãos tiveram que curvar diante ele, porque a terra que ele estava passando fome, necessidade. E eles foram até José, governador do Egito, para ser alimentado pelo filho mais novo. Que Deus abençoe a sua vida. Que Deus abençoe o seu ministério.